a leitura mais veloz, né? Só para você, antes da pregação, já ter uma ideia do contexto. Primeiro nós vamos orar, depois o pastor ele vai ler 1 Reis 19. Primeiro Reis 19. Aumenta só um pouquinho. Aumenta só um pouquinho. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos. Você vai continuar adorando o Senhor agora, ao ouvir a palavra dele, que será exposta. Então, assuma agora uma atitude, uma postura de toda reverência, de todo temor, respeito. Humilhe o seu espírito, o seu coração na presença do Senhor. Se disponha a adorar Ele, a adorar por ouvir com a maior receptividade possível, a maior receptividade, com a maior disposição possível. Peça ao Espírito Santo que te capacite para isso, que o Espírito de Deus fale ao seu coração, que o Espírito de Deus pregue, ministre, comunique a palavra dele a nós agora. Nós precisamos dar a palavra de Deus acima de qualquer coisa. Precisamos dar a palavra de Deus. Peça que ele fale com você e coopere com o Espírito Santo agora. Coopere da melhor forma, para que Deus seja adorado na pregação e no modo de você ouvir. Que Deus seja exaltado e glorificado nessa pregação, pelo pregador e por você que estará aí para receber a palavra. Peça ao Espírito que ele unja, que ele capacite o pregador, que ele ministre a você, que ele edifique, fortaleça, abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, quero te render graças. É um grandíssimo privilégio, Senhor. É uma grande honra, é uma glória que o Senhor nos dá. O Senhor nos galardoa, Pai, nós que somos tão indignos, tão miseráveis. O Senhor nos galardoa com a presença do Senhor aqui, com os irmãos, teu povo reunido, com a palavra que será pregada, Pai. Nós te agradecemos. Queremos suplicar que o Espírito do Senhor controle, domine, lidere tudo aqui, Senhor. Envia o teu Espírito para liderar e comandar essa reunião e essa pregação também. Pelo Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Que haja em nós transformação operada pelo Senhor. Transformação pela palavra e pelo Espírito Santo. Conscientiza, ensina, corrige, cura, transforma, santifica, liberta, salva. Oh Deus, faz a tua obra em nós, pela palavra do Senhor, porque não viemos aqui com outro objetivo. Em nome do Senhor Jesus, unge e capacita o teu servo em nome de Jesus. Amém. Ouçamos 1 Reis 19. Acompanhe na sua Bíblia. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Beceba,
que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe, e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a dor 10ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, e tomou a junta de bois, e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e o servia. Aleluia. Amém. Queridos, é quase inacreditável o que nós observamos nos capítulos 18 e 19 de 1 Reis. No capítulo 18, o jardim encantador. No 19, o deserto abrasador. No 18, a chuva restauradora. No 19, a tempestade arrasadora. No 18, a euforia. No 19, a agonia. Mas o grande problema é que toda essa mudança tão drástica ocorreu na alma do profeta Elias.
na alma dele. A pergunta que todo estudante da Bíblia faz é: como isso aconteceu? Por que isso aconteceu com Elias? Como Elias chegou à depressão profunda? Se ele conheceu e experimentou a Deus como ninguém? Essa é uma pergunta intrigante, cuja resposta é difícil. Se Elias conheceu, experimentou a Deus, como talvez ninguém mais do que ele entre os humanos, como ele chegou a um estado de depressão profunda? Elias viu Deus falar com ele diretamente. Várias vezes Deus falou pessoal e diretamente com Elias. Ele ouviu de alguma maneira a voz de Deus. E mais do que isso, Elias viu Deus fazer através dele coisas espetaculares, sobrenaturais. Talvez ninguém na história da humanidade, fora o Senhor Jesus, tenha experimentado, tenha visto Deus fazer coisas tão extraordinárias, tão sobrenaturais, tão espetaculares, como Elias experimentou. Olha o que Deus fez para Elias e através dele. Deus fez que os corvos lhe trouxessem comida de manhã e de tarde. Depois Deus multiplicou o azeite e a farinha da viúva. Deus ressuscitou o filho da viúva através de Elias. Deus mandou fogo do céu, desmoralizou completamente os profetas de Baal. Depois Deus, com a ajuda do povo de Israel, exterminaram os profetas de Baal. Elias orou e Deus retirou a chuva. E depois, através da oração de Elias, Deus enviou a chuva, devolveu a chuva para Israel. Eu não lembro de alguém que tenha experimentado, que tenha tido experiências tão extraordinárias com Deus. Mas apesar de toda essa experiência com Deus, encontramos Elias no deserto, dominado pela depressão. Ele não só estava no deserto, mas o deserto estava dentro dele, no seu coração, na sua alma. Talvez você esteja passando por algo assim. Ou se não estiver, como evitar que isso aconteça comigo e com você? Vamos ver primeiro os sinais da depressão de Elias. Esses sinais não estão no slide, então preste mais atenção ainda. Os sinais da depressão de Elias. Primeiro, o temor das pessoas. Você está com a sua Bíblia aberta? Espero que esteja. O temor das pessoas. O verso 3, parte A, diz que temendo, pois, Elias, fugiu. Temendo quem? Temendo Jezabel, a ameaça que Jezabel lhe tinha feito. Amanhã, a essas horas, você estará morto, eu farei com você, como você fez com todos os meus profetas de Baal. Essa foi a ameaça de Jezabel. E aí ele fugiu, temendo Jezabel. Veja bem, o homem que só temia a Deus e enfrentou com ousadia 400 profetas de Baal, agora está morrendo de medo de apenas uma mulher. O temor, o medo é um forte elemento da depressão.
Segundo sinal é a autoproteção. O verso 3, parte B, diz que Elias fugiu para salvar a sua vida. Aí você diz, mas pastor, depois ele queria tirar a própria vida. Mas queridos, tirar a própria vida é uma forma extrema de autoproteção. A pessoa quer poupar a si mesma das intensas dores e conflitos de continuar vivendo nesse mundo. Então tirar a própria vida é proteger a si mesmo, é poupar a si mesmo do sofrimento, das dores, dos conflitos dessa vida. Elias queria morrer, mas não cruelmente assassinado, especialmente por Jezabel, né? Ele não queria dar a ela, seria terrível para Elias dar a Jezabel o gostinho de ser assassinado pela sua pior inimiga. O terceiro sinal da depressão é a solidão. Verso 3, a parte C, diz que ali deixou Elias o seu moço. Ele deixou o seu moço. Na depressão profunda, a pessoa quer ficar totalmente sozinha, isolada de todos. Ele deixou a única pessoa que estava na companhia de Elias, que era o seu auxiliar, o seu ajudante, o seu servo. Ele deixou ali e se foi sozinho para o deserto. Ele não queria contato com pessoa alguma. É uma marca bem específica da depressão. Outro sinal é a desistência, o abandono da missão. O verso 4, parte A, diz assim: ele mesmo, Elias, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Isso quer dizer, eu não quero mais continuar o que Deus me chamou para fazer. Eu não tenho mais compromissos, eu não tenho mais responsabilidades, eu estou fora. Eu desisto. Então ele se foi para o deserto e caminhou um dia. Você vê que isso significa que eu quero ficar bem longe do que Deus me mandou fazer, das responsabilidades, dos compromissos, das obrigações. Eu quero ficar bem longe. Caminhou um dia e se assentou debaixo de um zimbro, se assentou, desistiu, se estabeleceu na desistência, no abandono da missão. Isso por quê? Por que que isso acontece? Porque quem está profundamente deprimido não tem prazer em nada e não tem forças para nada. Por isso que Elias abandonou a missão. Eu não tenho prazer na minha missão e eu não tenho forças também para fazer nada que seja uma responsabilidade. Quinto sinal da depressão é a desistência da própria vida, o desejo de morte. Primeiro, a pessoa desiste da missão e também ela desiste da própria vida. Ela fica tomada por um desejo forte de morrer. Verso 4, parte B, diz: e Elias pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Quando a depressão, queridos, é profunda, a pessoa enxerga a morte como a única saída. É uma forma extrema de autoproteção e também de muito egoísmo. Nós vemos em 1 Reis que todo o capítulo 19 de 1 Reis, Elias é uma pessoa, apresenta-se como alguém extremamente centrado em si mesmo. Então você precisa lembrar isso. Todo o capítulo 19 de 1 Reis, nós encontramos um Elias extremamente centrado em si mesmo. Sexto sinal da depressão, autopiedade. Verso 4, parte C. Ele diz: eu não sou melhor do que meus pais. Mas Elias, quem disse que era para você ser melhor do que os seus pais? Deus nunca tinha incumbido Elias disso. Deus nunca falou para ele: ó, você tem que ser melhor do que seus ancestrais, do que Moisés, do que Abraão, do que Jacó. Até porque, Elias, você foi melhor. Mas ele achava que era muito melhor e tinha que ser muito melhor. Esse foi um problema seríssimo de Elias.
Na depressão, a pessoa faz uma avaliação totalmente equivocada de si mesma. Ela não é o último biscoito do pacote. E ela nem tem o pacote e nem se considera um biscoito. Tão deprimida que ela está. A autopiedade. A pessoa diz: eu não sou nada, eu não valho nada, eu não presto para nada. Sinal número 7 da depressão, o sono da tristeza, verso 5, a parte A, diz que Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Muitas pessoas deprimidas só querem dormir. Ai, que gostoso dormir. Deixa eu aqui quietinho, não mexe comigo, pelo amor de Deus. Deixa eu pelo menos uma semana só dormindo. Edna, cuidado, Edna. 8. Oitavo sinal da depressão. Presta atenção nisso, querido. Esgotamento físico, mental e emocional. Vamos falar juntos? Esgotamento físico, mental e emocional. Verso 6, parte B. Diz que Elias comeu, bebeu e tornou a dormir. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Todo esse capítulo mostra que Elias está exausto, está super cansado, física, mental e emocionalmente. Ele está esgotado, irmãos, de tanto trabalho e luta. Esse é o fator. Esse fator é uma causa e também um sintoma da depressão de Elias. O esgotamento se torna uma causa e se torna também um sintoma da depressão da pessoa. Como Elias, talvez você tenha sofrido alguns sintomas de depressão ou de desânimo profundo. Talvez você tenha experimentado isso. Alguns desses sintomas de depressão, ou pelo menos de um profundo desânimo emocional, físico, espiritual, psicológico. Como é que você pode enfrentar e sair da depressão ou do desânimo profundo? É isso que nós precisamos aprender em 1 Reis 19. Agora eu quero que você preste atenção. Quando eu estou falando de depressão, existe uma depressão que tem uma origem e uma causa especificamente orgânica. Acontece uma queda de hormônios no organismo da pessoa, uma queda dos hormônios do bem-estar, e aí a pessoa pode ficar bastante deprimida, e isso se resolve também com médico e remédio, né? Depressão de causa, especialmente de causa física, ou unicamente de causa física, orgânica, alguma deficiência do cérebro, deficiência hormonal, essa depressão se resolve também com médico e com remédio. Agora, existe a depressão de origem, de causa, talvez unicamente espiritual, emocional, circunstancial. Esse era o caso de Elias, e é desse tipo específico de depressão que nós estamos falando aqui. Então, talvez você esteja sofrendo uma depressão, ou esteja muito deprimido por razões espirituais, emocionais ou circunstanciais. Essas são as origens, são as causas do seu profundo desânimo ou da sua depressão. Como é que podemos resolver isso? Vamos ver em segundo lugar. Todos juntos? A causa da depressão de Elias. Nós vamos apresentar essa causa. Você sabia que o problema de Elias não era a depressão? O problema fundamental, principal, ou básico de Elias, não era a depressão. Sabe qual era o problema e a causa da depressão de Elias? A causa já era uma consequência, já era um efeito. A depressão, ou seja, depressão já era uma consequência.
gera um efeito de um problema mais profundo do profeta Elias. E essa causa era a decepção. A decepção. Veja os versos 10 e 14 no seu texto aí. Isso fica bem claro. Nos versos 10 e 14, onde Elias apresenta a sua queixa a Deus. O que é que Elias diz? No 10, vamos ler juntos, bem forte. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. É o primeiro desabafo de Elias. Agora veja o segundo. Quando Deus lhe dá a oportunidade novamente para falar, ele praticamente repete as mesmas palavras, a mesma queixa. Vamos ler o 14 juntos. 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Irmãos, o que Elias está expressando aqui essencialmente é uma profunda decepção com pessoas, com circunstâncias, não com ele mesmo. Geralmente tem pessoas que ficam deprimidas porque elas têm sérios, graves problemas consigo mesmas, mas esses definitivamente não é o problema de Elias. Ele não é o problema. As circunstâncias são o problema. As pessoas são o problema. E principalmente, Elias está decepcionado com Deus. Deus é o problema de Elias. Eu quero que você preste atenção. Alguns elementos da decepção de Elias. Primeiro, o zelo espiritual. Olha o que ele diz no verso 14, parte A. Tenho sido em... O quê? Tenho sido em... extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Tenho sido zeloso. Eis um aviso importante para mim e para você. Pessoas muito zelosas por Deus e por sua obra precisam lembrar que vão ser decepcionadas. Entendeu? Quanto mais você é zeloso, amoroso, dedicado à obra de Deus, à glória dele, à vontade dele, ao reino dele, mais você provavelmente será decepcionado por pessoas, circunstâncias e pelas suas próprias expectativas. Você será decepcionado. Isso pode levar você a um total desânimo e depressão espiritual, se você não estiver consciente e preparado para essa possibilidade. Então você precisa ser, e nós devemos ser extremamente zelosos por Deus, pelo reino de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus, o evangelho de Cristo, a igreja de Deus. Precisamos ser profundamente zelosos, mas precisamos estar conscientes, queridos, de que seremos provavelmente decepcionados. Em muitas ocasiões. Eu já sofri muitas decepções. Muitas e profundas decepções. Não por ser zeloso. Mas já sofri demais. Segundo, outro elemento da decepção de Elias é a apostasia espiritual de Israel. Verso 10b e 14. Ele diz o quê? Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Olha bem, a apostasia do povo de Israel, que ele julgava que era completa e absoluta, isso fez Elias ficar extremamente decepcionado. E aí vem outro alerta para mim e para você. Outro alerta, preste atenção. O cristão bíblico, fiel, zeloso, o cristão totalmente consagrado a Cristo, ele enfrenta
essa crescente rejeição do mundo para com o cristianismo. E você também enfrenta uma igreja evangélica em situação caótica. Isso pode nos levar a um desânimo espiritual crônico. Mas vamos lembrar que esse desânimo é totalmente desnecessário e errado. Terceiro elemento da decepção de Elias: a impressão do seu completo desamparo pessoal. A impressão do quê? Do seu completo desamparo pessoal. Veja o verso 10 e 14, parte C. O que diz? E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Irmãos, literalmente Elias pensava que ele era o último biscoito do pacote. E eu fiquei só. Eu fiquei só. Elias foi dominado pela ideia de que nem Deus poderia fazer alguma coisa por ele. Veja que ele diz: eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Quer dizer, ele excluiu o próprio Deus. Nem Deus podia fazer algo por ele. Essa foi a conclusão a que Elias chegou. E eu quero te fazer essa pergunta: será que isso, querido, não tem acontecido comigo e com você? Será que nós não temos pensado assim? Será que não temos vivido movidos por esse pensamento de que estamos sós nas nossas frustrações, aflições, conflitos, dilemas, angústias, dores, necessidades, problemas, decepções? Será que não temos imaginado que estamos sós, que nem Deus pode fazer algo por nós? Talvez é assim que temos nos sentido, é assim que temos pensado. Eu estou só e eu estou completamente desamparado, estou perdido. Talvez é assim que você tem se sentido e é assim que você tem pensado. Mas um quarto elemento da depressão de Elias e da sua decepção é o próprio Deus. Isso é mais sério. Preste mais atenção agora. Duas coisas nos dão a certeza que a causa central da decepção de Elias era o próprio Deus. Duas coisas nos dão a certeza disso. Primeiro, foi a ameaça de Jezabel que levou Elias para o deserto. Quando a rainha o ameaçou, ele fugiu para o deserto. Por quê, irmãos? Porque a grande expectativa de Elias era que Deus milagrosamente, extraordinariamente, retirasse Jezabel e Acabe do trono de Israel. Ele esperava que acontecesse um grande milagre, e Deus então tirasse Acabe e Jezabel do trono, ou os convertesse, os convertesse de Baal ao Deus dos exércitos, a Jeová. Mas não aconteceu nada disso. Depois de toda a luta e trabalho de Elias, o trono de Israel permanecia inabalável. O casal, o casal da maldade, o casal monstruoso, permanecia lá no trono. Depois de toda a luta e guerra, sofrimento e trabalho de Elias, Jezabel continuava no poder e no trono. Conclusão do profeta: Deus não fez o principal. Deus não fez o principal. O que Deus tinha feito? Deus mandou os corvos com a comida para Elias. Deus multiplicou o azeite e a farinha. E Elias e a mulher e seu filho se alimentaram durante vários dias. E Deus ressuscitou o filho da viúva quando Elias clamou por isso. Aí Deus mandou espetacularmente o fogo do céu e consumiu até água. Aí Deus faz mais o quê? Ele manda chuva.
chuva torrencial, chuva abundante. E Elias fica tão eufórico que corre na frente da carruagem de Acabe. Elias falou: é agora. Agora, ou Acabe e Jezabel se convertem, ou então eles serão exterminados, eles serão retirados do trono. Mas, irmãos, Elias tristemente concluiu, quando recebeu a ameaça de Jezabel, ele concluiu: eu falhei, ou seja, Deus falhou no principal. Deus falhou no mais necessário, no mais fundamental. A causa da depressão de Elias é que ele não viu o êxito completo, essencial da sua missão. A grande expectativa de Elias não se realizou. Ele estava com os olhos focados em Jezabel e Acabe. E ele falou: a reforma pela qual eu tanto lutei, amei e almejei, a reforma espiritual de todo o povo de Israel, só pode acontecer se Acabe e Jezabel se converterem, ou então forem destruídos por Deus, forem retirados do trono. Mas isso não aconteceu. Ele disse: Deus, olha o que ela quer fazer. Eu pensei que outro rei, outra rainha ocuparia o trono, e agora o Senhor reinaria, não mais Baal. Não mais Baal seria adorado por todos os israelitas. Não mais Baal dominaria nessa terra. Eu pensei que o Senhor se tornaria o rei, o Senhor e o Deus desse povo. Era esse o meu grande sonho, a minha grande expectativa. Mas se eles continuam no poder, então meu grande sonho está frustrado. O Senhor não fez o que eu esperava. E outra razão da decepção de Elias, que foi com a questão de Acabe e Jezabel, é a maneira que Deus resolveu a decepção de Elias. Isso nos mostra qual era o problema dele, a maneira que Deus resolveu. Mas antes eu quero dizer para você, talvez hoje você esteja decepcionado. Talvez você está deprimido porque está decepcionado, ou porque foi decepcionado. Talvez você está decepcionado com a sua esposa, decepcionado com o seu marido, decepcionado com os seus filhos. Talvez você está decepcionado com o seu trabalho, com a sua renda financeira. Talvez você está decepcionado com a sua vida cristã, decepcionado com a sua beleza, com o seu corpinho lindo. Mas principalmente talvez você está decepcionado com Deus. E queridos, sempre que nós entramos em depressão leve, moderada ou profunda, e ela não tem causa orgânica, em última análise, a nossa decepção é com Deus. Uma causa profunda da depressão é a decepção. E quando essa depressão não é de origem orgânica, se nós somos cristãos, a razão dessa depressão é a nossa decepção. E decepção com quem? Especialmente com Deus. Ele não atendeu às nossas expectativas. Deus não fez o que eu imaginava. Ele não atendeu às minhas orações. Ele não realizou o que eu esperava. Deus não é o que eu pensava que Ele era. Deus não correspondeu às minhas expectativas. O que eu queria alcançar, eu não alcancei. O que eu esperava que Deus ia me dar, Ele não deu. O que eu esperava que Ele fizesse, Ele não fez.
Talvez você esteja decepcionado. E por isso está deprimido e muito desanimado. Talvez você tenha vivido assim. Como é que Deus resolveu a decepção e a depressão de Elias e quer resolver as nossas? Preste bem atenção. Também não está no slide as formas, por isso você precisa atentar bastante. Como Deus resolveu a decepção e depressão de Elias e quer resolver as nossas. Essa é a parte mais importante da pregação e eu conto com atenção especial da sua parte, para que realmente você possa ser beneficiado. Em primeiro lugar, irmãos, Deus alimenta Elias. Deus dá comida e água para Elias. E eu já vou dizer para você, muita água, leite, suco, vai te ajudar a ficar mais animado. Amém. Refrigerante não, viu? Já vou avisando. Talvez você está deprimido, e o refrigerante tem pelo menos 10% de culpa nisso. Veja os versos 5b a 7. Versos 5b a 7. Leia comigo, quem puder. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Olha bem, irmãos, o anjo veio e falou para ele: levanta-te e come. Continua no 6. E Deus falou: mas como é que ele vai comer? Eu mesmo vou providenciar. E Deus foi o cozinheiro de Elias. Você já pensou? Querido, se você amar a Deus, for fiel a Deus, a Ele pode ser seu cozinheiro, com toda reverência. Olhou-lhe, ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Verso 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come. Levanta-te e come, até aí. Talvez muitos dias, fazia muitos dias que Elias não comia direito. Talvez ele tinha se alimentado mal durante os últimos dias, da batalha com os profetas, da oração pela chuva. Talvez ele não tinha se alimentado bem. E eu quero perguntar para você aqui nessa noite: você está se alimentando direito? Você tem comido direito, bebida? Você tem ingerido comida e bebida da maneira necessária? Lembra disso, que comida e bebida faz muita diferença nas nossas emoções. Vou repetir: comida e bebida faz muita diferença em nossas emoções. A não ser no dia que você estiver jejuando, coma e beba bem. Glória a Deus. Pessoal da glutonaria é triste. Coma e beba bem, mas não seja glutão. Beba água, suco, leite, principalmente essas 3 bebidas, mas nem de mais e nem de menos. Corte o refrigerante em nome de Jesus. Peça a Deus, querido, o trabalho e a comida que você necessita. Peça a Deus o trabalho e o dinheiro, para que você tenha a comida que você necessita. Deus quer te dar isso. Olha Mateus 6, 24 a 34, leia lá depois. Jesus disse assim: o que comer, o que beber, o que vestir, meu Pai Celestial vos dará, porque Ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas Ele fala uma coisa que talvez você não esteja preocupado: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Então você não precisa ficar deprimido, desanimado, porque não come, não se alimenta direito. Peça a Deus o trabalho, peça a Deus o dinheiro, e Deus vai te dar as condições de se alimentar bem e ser uma pessoa animada, porque se alimenta direito. Essa é uma solução. Segundo lugar, Deus dá férias para Elias. Deus dá férias para Elias. Olha os versos 7 e 8. 7 e 8, juntos comigo. Voltou, segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. O caminho te será sobre modo longo. Deus já tinha criado um novo destino para Elias. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, Elias não saiu de Samaria com a intenção de ir para o monte Horebe. Ele só queria ir para o deserto e ficar lá, talvez até morrer. Era isso que Elias queria. Mas Deus o levou até o monte Horebe, como uma espécie de retiro espiritual, emocional e físico. E nesses 40 dias, olha o que aconteceu com Elias. 40 dias de caminhada, de sono, ele podia dormir à vontade, e descompromisso. 40 dias de exercício físico, caminhada, sono. Na hora que tinha sono, dormia. Na hora que queria dormir, dormia. E descompromisso. Ele não tinha obrigações, não tinha responsabilidades, não tinha ocupações. Então ele podia descansar, restaurar, renovar suas forças. E nesses 40 dias foi que Elias revigorou. Ele teve a restauração das suas forças físicas, emocionais e espirituais. E você vai ver isso no final do capítulo. Quanto que esse período de férias fez bem para Elias. Houve uma restauração profunda do profeta. Deus operou nela essa restauração. Restauração emocional, mental, física e principalmente espiritual. Deus revigorou, restaurou, renovou Elias completamente durante esses 40 dias. Então, querido, eu peço que você lembre disso. O trabalho sem descanso pode nos levar ao esgotamento, ao desânimo, à incredulidade e muito mais. Vou repetir: o trabalho sem descanso pode te levar a situações, circunstâncias terríveis. Pode te levar ao esgotamento físico, mental, emocional. Pode te levar ao desânimo profundo, à incredulidade. Talvez você seja um crente verdadeiro como Elias. Talvez você seja mais cristão do que Elias. Mas se você não tiver férias, você poderá ficar mais incrédulo do que Elias. Então eu peço que você preste atenção nisso. Não viva sem descansar. Não viva só para trabalhar. Você conhece bem o ditado: temos que trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Deus nos mandou trabalhar para viver. Ele não nos mandou viver para trabalhar. Descanse. Recupere as suas forças. Revigore-se. Restaure-se física, mental, emocionalmente. Restaure-se através do descanso, do tempo, de exercício físico, de caminhada, de sono, de descompromisso. Se você é empregado, use as suas férias anuais para descansar mesmo. E se você não é empregado, peça a Deus dinheiro para você descansar. Terceira solução da depressão: Deus leva Elias a abrir o coração. Deus leva Elias a desabafar.
Olha no final dos versos 9 e 13, presta atenção. No final dos versos 9 e 13, Deus pergunta duas vezes: que fazes aqui, Elias? Duas perguntas, a mesma pergunta Deus faz duas vezes para Elias: que fazes aqui, Elias? Qual era o propósito de Deus, irmãos? Elias, me fale o que está acontecendo. Irmão, é isso que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Fale com Deus o que está acontecendo com você. Se tem uma coisa que Deus aprecia muito, é nos ouvir, falar sinceramente com Ele. O que estamos pensando, quais são os nossos raciocínios, que às vezes nos sufocam, nos oprimem, nossos pensamentos horríveis. Às vezes os pensamentos nos sufocam, nos oprimem tanto. Os sentimentos, os temores, as angústias, os conflitos nos massacram. Sabe o que Deus está falando? Que eu e você precisamos abrir o coração com Ele. Querido, Deus quer que você fale com Ele o motivo da sua decepção, o motivo da sua depressão, para que Ele te dê uma solução. Deus quer que você fale com Ele, para que Ele te aponte saídas, Ele te mostre caminhos de libertação. Mas Ele quer que você fale com Ele. E eu vou dizer para você, isso é uma parte essencial do que é orar de verdade, sabe? Você lembra? Você entende isso? Essa é uma parte essencial do que é orar de verdade. É falar com Deus do que te causa tristeza, decepção, angústia, medo. Falar dos medos, dos profundos temores, das profundas angústias, das decepções, das aflições, das expectativas frustradas. Abrir o coração com Deus. Por isso que Deus fala com Elias: que fazes aqui, Elias? Irmão, será que Deus não sabia? Deus não faz perguntas porque Ele precisa se informar. Ele não sabe. Ele faz perguntas porque Ele quer que nós falemos com Ele o que está acontecendo conosco. E outra coisa, irmãos, lembre, muitas vezes, geralmente, Deus só te dá soluções e saídas quando você abre o coração com Ele, não antes. Às vezes nós ficamos esperando Deus fazer certos milagres, certas maravilhas, mas o nosso coração não foi tratado ainda. Precisamos abrir o coração com Deus para sermos livres da depressão e da decepção. Amém. Quarta forma que Deus trata com Elias, e agora eu peço mais atenção sua, porque isso aqui mostra que a decepção de Elias era com Deus. Quarto, Deus mostra a Elias que ele também trabalha de modo silencioso e invisível. Deus mostra a Elias que ele também trabalha de modo como? Silencioso e invisível. Versos 11 a 13, juntos. 11 a 13, parte A. Disse-lhe Deus, depois da primeira queixa de Elias, o que Deus fez? Disse-lhe Deus: sai-te e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. 12. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto. Qual foi a resposta de Deus ao primeiro desabafo de Elias? Deus mandou uma tempestade que destruía tudo, mas o Senhor não estava na tempestade. Deus mandou um fogo que assustava, que assombrava, mas Deus não estava no fogo.
Deus está dizendo: Elias, lá no Carmelo eu estava no fogo, mas eu nem sempre estou no fogo. Eu mandei a tempestade. Quando você orou, eu mandei chuva torrencial, mas eu nem sempre estou na tempestade. Depois Deus mandou o terremoto, mas o que o texto diz? Deus não estava no terremoto. Aonde é que Deus estava, irmãos? Na brisa suave. Deus estava na brisa suave. Elias estava decepcionado, por quê? Porque Deus não fizera algo extraordinário para acabar com Acabe e Jezabel, ou convertê-los a Deus. Deus não fez algo extraordinário, Deus não fez algo espetacular, sobrenatural, como Elias estava acostumado. E esse é um gravíssimo problema nosso, irmãos. Qual a lição para Elias? Deus está dizendo: Elias, eu não trabalho somente de formas sobrenaturais, miraculosas e espetaculares. Eu também trabalho, Elias, de modo silencioso e discreto. Você está decepcionado, deprimido, porque eu não acabei com Jezabel e Acabe. Mas eu quero, Elias, que você aprenda isso. Eu tenho o meu método, e eu tenho a minha hora. Eu não opero somente do modo que o homem deseja e imagina que eu vou operar. Você está decepcionado porque eu não destruí, ou não salvei, não transformei Acabe e Jezabel? Eu não fiz algo extraordinário, como você está acostumado a ver, e é isso que você esperava. Mas eu quero te dizer que eu tenho meus métodos e minha hora, e eu não ajo sempre de modo espetacular, não ajo sempre de modo sobrenatural, maravilhoso, extraordinário. Elias, eu também opero de modo silencioso, discreto e até misterioso. E querido, é isso que Deus está ensinando para mim e para você aqui nessa noite, nesse texto. Deus está dizendo: Ele está trabalhando em nossas vidas, mas Ele está trabalhando de modo silencioso, discreto e até misterioso. Deus sempre está trabalhando na minha e na sua vida, se nós somos dele como Elias era. Se nós somos pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens e crianças de Deus, por Cristo Jesus, se nós pertencemos a Deus, Ele sempre está trabalhando na nossa vida. Mas Ele está trabalhando de modo silencioso, discreto e até misterioso. O que diz Isaías 64:4? Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus sempre trabalha para aqueles que nele esperam. E quinto lugar, Deus mostra a Elias que nada escapa ao seu plano e ao seu controle. Olha os versos 15 a 17, vamos ler juntos, estou quase terminando. Versos 15 a 17, nós 15 a 17 juntos. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Depois desse segundo desabafo de Elias, olha a resposta que Deus lhe dá. Deus está dizendo, o que Deus fala? De imediato: volta ao teu caminho. Volta e continue o teu trabalho. Sabe o que Deus está dizendo nesses 3 versículos aqui, irmãos? Para mim e para você, para Elias e para mim e para você. Se nós estamos decepcionados e deprimidos e desanimados,
principalmente com Deus, ou qualquer circunstância, ou qualquer situação, ou pessoa da nossa vida, se nós estamos deprimidos e desanimados, decepcionados, sabe o que Deus está dizendo? Primeiro Ele está dizendo o seguinte: continue o seu ministério, porque ele só termina na hora que eu determino. Nenhum inimigo, e nem você decide a hora. Não é inimigo nenhum, não é circunstância alguma, e nem você que vai decidir a hora que termina o seu ministério, a sua missão nesse mundo e a sua vida. Quem decide e determina sou eu, diz o Senhor. Então continue. Elias faz aquela queixa, né? Ah, Senhor, e termina, eu fiquei só. Procuram tirar a minha vida. Aí Elias manda ele para a boca de Jezabel. Ah, você fugiu de Jezabel? Você fugiu de Acabe? Pois volta. Porque o seu ministério só termina na hora que eu determino, que eu decido. Nem Jezabel, nem Acabe, nem o diabo pode acabar com a sua vida e com o seu ministério. Ninguém pode acabar. É Deus que decide, nem você pode decidir. Elias pensou que Jezabel tinha colocado um ponto final no ministério e na vida dele. E ele decidiu também que o ponto final tinha chegado. Mas Deus falou: não, sou eu que decido, volta. Segundo lugar, Deus está dizendo aqui: eu não sou pego de surpresa, eu já tenho tudo preparado, inclusive os líderes que continuarão a minha obra. Por isso ele diz: vai e unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei sobre Israel, e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Não porque o ministério de Elias tinha acabado, mas porque Deus já sabia o que ia fazer com Elias e tinha que deixar alguém para substituí-lo. Então Deus está dizendo: eu tenho um plano e eu estou no controle. Não é Jezabel, não é Acabe. Querido, eu e você precisamos lembrar: a nossa doença não está no controle. Amém? Amém? A sua doença não está no controle. Não é a sua doença que tem um plano para a sua vida, que tem um chamado e uma missão para você. É Deus. O seu marido e esposa não têm plano e não estão no controle da sua vida. Seja fiel a Deus. Não desista por causa de pessoa alguma, de circunstância nenhuma. O desemprego não tem o comando e o controle da sua vida. Não é o desemprego, não é a falta de dinheiro. É o Senhor que está no controle. Ele tem um plano. E Ele decide o que vai acontecer com você ou o que não vai acontecer. Não é desemprego, não é a crise. Lembra disso? Não é a crise econômica, política, social, o que for. Muito menos o diabo que decide o que vai te acontecer. Deus tem um plano. Glória a Deus. E Ele resolve. Amém. Ele determina. Ele não é pego de surpresa pelo seu e o meu problema. Ele não é pego de surpresa pela nossa necessidade, o nosso desemprego, a nossa doença, o nosso marido ou esposa que não são como a gente gostaria. Ele não é pego de surpresa. E Ele já tem tudo preparado para nós. E para que a obra dele continue, o reino dele prospere na terra. Ele tem tudo preparado. Ele falou: eu já tenho Azael, eu já tenho Jeú, eu já tenho Eliseu. E vai lá e os unja, para que façam que o meu reino continue. E terceiro, Deus está dizendo para Elias: não somente Jezabel, mas todos os meus inimigos serão exterminados, e eu já tenho os executores do meu juízo. Porque Elias pensou que Jezabel e Acabe tinham o domínio de tudo. E ele diz: não, os meus inimigos serão exterminados. Você está triste, desanimado, Elias, porque eu não acabei com os ímpios.
mas eles serão exterminados na minha hora, e eu já tenho os executores do meu juízo, eu já tenho Azael, Jeú e Eliseu. Elias queria ver o juízo de Deus cair sobre Jezabel e Acabe. Deus falou: calma, Elias, vai chegar a hora, eu já tenho meus instrumentos. Então, querido, qual é a lição para mim e para você aqui? Continuemos firmes e fiéis na nossa missão. Amém. Abandonemos a decepção e a depressão, porque Deus não caiu do seu trono. Amém. Deus não caiu do seu trono. Amém. Continue firme e fiel na missão que Deus te deu. A missão de marido, de esposa, de pai, de cristão. Continue fiel, porque Deus não caiu do seu trono e não vai cair jamais. E por último, Deus mostra a Elias que o povo dele é indestrutível. Olha o verso 18, leia comigo, 18, juntos. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. O que Elias tinha dito? Eu fiquei só. Aí Deus está dizendo para ele: o povo de Deus na terra nunca será insignificante, nem será exterminado. Eu tenho 7.000. E eu acredito que isso era um número simbólico. Deus tinha muito mais que 7.000 fiéis a Ele em todo Israel. Mas é um número simbólico. Deus está dizendo: aqueles que eu quis, eu mantive fiéis a mim. É isso que quer dizer 7.000. Aqueles que eu mesmo quis, que eu determinei, eu mantive fiéis a mim. Então, querido, lembre disso: você nunca ficará sozinho. Você nunca será a única testemunha de Deus na terra. Se você amar a Cristo e obedecer a Cristo, você não ficará sozinho. Amém. Você nunca será a única testemunha de Deus na terra. Você sempre terá companheiros e parceiros. Amém. Seja fiel, porque isso é que vale a pena. Agora veja o verso 19. Leia comigo. Podem ler bem forte? Você está vendo? Acabou a decepção e a depressão de Elias. Partiu e continuou a sua obra. Continua a missão de Deus para a sua vida. É isso que Deus está chamando a mim e você a fazer. Partiu dali, lançou a sua capa sobre Eliseu e tinha acabado todo o problema. Acabou o medo de Jezabel. É olhar para Deus que resolve o nosso problema. É conhecer a Deus. É conhecer a Deus. É ouvir a palavra dEle e confiar nele. Seguir as diretrizes dEle. É isso que resolve a nossa decepção e a nossa depressão. Grave então esses princípios aí, para que você tente não esquecer. Como Deus resolve a nossa decepção e depressão. Como vencer ou evitar a decepção ou depressão? Primeiro, como? Se alimente direito. Amém? Amém. Se alimente direito. Lá em casa tem comida ainda, irmão. Se não tiver lá, você pode ir lá, que Deus, a gente reparte lá em casa. Tem um pouquinho lá. Se alimente direito. Segundo, tire férias. Não viva só para trabalhar. Terceiro, abra o seu coração com Deus. Conte e entregue a Ele as suas decepções e frustrações. Ele te pergunta para você: o que fazes aqui? Quando você sai da vontade de Deus, Ele sempre vai te perguntar: o que fazes aqui? Abra o seu coração com Deus. 4. Aprenda que Deus trabalha através do silêncio e mistério. 5. Lembre que nada escapa ao plano e controle de Deus. E 6. Não desanime com a igreja, porque o povo de Deus é preservado por Ele. Não desanime com a igreja. O povo de Deus sempre é preservado por Ele. Neemias 18, 19. 1 Reis 18, 19. Feche os seus olhos.
E eu quero, antes de orar, dizer para você rapidinho: tudo isso não vai funcionar na sua vida, só vai funcionar na sua vida se você tiver Cristo realmente como seu Senhor e Salvador. Você só vai conseguir praticar essa palavra, primeiro, se você quiser, e segundo, se tiver Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso eu desafio você nessa noite. Elias só foi um homem de Deus e um servo de Deus porque Cristo era o Senhor e Salvador dele. Antes de Jesus ter vindo, Elias já o tinha como Senhor e Salvador. Então eu desafio você nessa noite. Você só vai conseguir vencer a decepção e a depressão se Jesus for o seu Senhor e Salvador. Não adianta. Sem Cristo você será cada dia mais decepcionado, frustrado, vazio, infeliz, miserável, até ser lançado no inferno. Não continue sem Cristo, querido. Não continue sem Jesus. Você só consegue vencer toda decepção, toda depressão e qualquer outro gigante que venha contra você nessa vida. Todo deserto, você só consegue vencer com Jesus como seu Senhor e Salvador. O que você tem que fazer? Crer nele. A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus para que você seja salvo. Não confie nas suas obras, nas coisas boas que você faça ou possa fazer. Não confie em santos, não confie em religião. Pare de confiar em qualquer outra coisa para a sua salvação eterna. Deposite a sua confiança e fé somente em Jesus Cristo. Ele derramou o sangue dele na cruz para que Deus possa perdoar, tirar os seus pecados e te aceitar. Fazer de você um filho de Deus, um participante da família de Deus, que é a igreja de Cristo na terra. Confie só no sacrifício de Cristo, para que Deus te perdoe e te aceite, e te salve do pecado, do diabo e do inferno. Confie só em Cristo. Segundo, se arrependa dos seus pecados. A Bíblia diz: arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependimento é quebrar o compromisso com o pecado, qualquer pecado, e falar: eu vou conhecer a Cristo e vou praticar os mandamentos de Cristo. O meu manual de vida será a palavra de Deus a partir de hoje. Não vou seguir mais o meu próprio coração, não vou viver mais conforme as ideias da minha cabeça. Eu vou seguir os mandamentos de Deus e as promessas de Deus, como Cristo, tendo Cristo como meu Senhor e Salvador. Arrependimento é uma mudança de vida. Você passa a viver para Cristo, não mais para si mesmo. Você não é impecável, não será impecável, mas o pecado na sua vida será um acidente, não mais um projeto. Então eu espero que nessa noite você se arrependa. Não importa se você já é membro de uma igreja evangélica, talvez você nunca realmente confiou em Cristo para a salvação, talvez você nunca se arrependeu dos seus pecados, por isso você vive desanimado, deprimido e decepcionado. Converta-se a Cristo, siga a palavra de Deus. Você viu hoje que é quando Deus nos fala e quando nós falamos com Ele que tudo se resolve. Isso só é possível se tivermos Cristo como Senhor e Salvador. Então você vai falar com Ele, com Deus, Ele vai falar com você, e todas as situações serão resolvidas, terminarão em vitória, em solução, em glória para Deus e para você. Se renda a Cristo. E se você está resolvendo fazer isso nessa noite, eu peço que você me procure no final do culto, porque eu quero fazer uma oração específica e pessoal por você. Antes de sair do templo, vem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração especial por você e te dar algumas orientações, se nessa noite você está entregando a sua vida a Jesus, para vencer como Elias venceu.
Pai, eu apresento, deposito no teu altar a palavra que foi pregada. Eu te agradeço.